A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez, para refletirmos, para meditarmos, para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. A palavra que transforma, que muda, A palavra que nos orienta, nos direciona. E nós estamos aqui. Fiquem à vontade para perguntar, tirar suas dúvidas, certo? De um assunto importantíssimo. Nós estamos estudando nesse trimestre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Ele governa o mundo e cuida da família. Nós cremos nisso? Nós acreditamos nisso? Isso é o primeiro passo. É acreditar, crer, ter fé que a tua vida, que a nossa vida, ela está debaixo, do cuidado de Deus. Porque Ele governa, Ele tira reis, coloca governantes, tira governantes. E a gente tem visto nesse trimestre que estamos estudando, que Ele age, nos bastidores. Ele age de forma que os propósitos dele não se frustrem, para que os propósitos dele se cumpram. Isso é que nós devemos acreditar. Quando nós acreditamos nisso, nós temos mais confiança, nós sabemos que a nossa vida é regida por Ele. E hoje, nós estamos estudando, irmãos, a lição de número 7, 18 de agosto de 2024. Já passamos do meio do ano, já estamos em agosto já. A deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. É pouco aí no Natal, né? Isso. Nós estamos estudando o livro de Esther, um livro sensacional. Um livro que narra fatos que ocorreram mais ou menos 5 séculos antes de Jesus. Nós estamos aqui, estudando aqui em Rio Maria, estamos estudando esses fatos, que está no cânon, no livro sagrado, na Bíblia, certo? E este livro tem muito de exemplos, tem muito de ensinamentos, tem muito de aplicação, aplicação para a nossa vida hoje aqui, aplicar. E as lições que serão aplicadas aqui hoje para nós, serão extraídas, desta lição, que o que seja falado, talvez não seja a primeira vez que vocês ouvirão, não seja a primeira vez, mas que o nosso coração seja sensível à palavra de Deus, para que nosso coração não seja enrijecido, para que nosso coração não fique duro diante da palavra. Não. Que você receba, com o coração aberto, algo que Deus tem para nós. Afinal de contas, é isso que nós estamos fazendo aqui, E também o que nós recebemos, nós transmitimos. Quando Deus abençoa, Ele não abençoa a pessoa só. Ele abençoa você como um canal de bênção. Um canal de bênção para outras pessoas. Saiba disso. Saiba disso. Pela nossa razão, pelo que vemos na palavra de Deus, você é um canal de bênção. Nós lemos o texto áureo, verdade prática. O texto áureo aqui, ele não está no livro de Esther, está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Eu vou ler aqui para falar rapidinho. Antes dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele não está na Esther, mas tem tudo a ver com o que vai acontecer no livro de Esther. Que vai acontecer nesta lição.
a humildade, meus irmãos, ela antecede a honra, né? E o que foi dito aqui, né? E a soberba, ela antecede a ruína. Deus, uma coisa é certa. Nós que lemos a Bíblia, nós que meditamos na palavra, Deus não suporta soberbo. Não suporta o soberbo. Aquele que tem um coração altivo, aquele orgulhoso, que se acha. Deus não suporta isso. Pela palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, nós vemos vários e vários exemplos. Então, que sejamos como Jesus, mansos e humildes de coração. Nós como homens, nós como machos, né? Machos, muitas vezes nós nos enfurecemos mais fácil do que as mulheres. Muitas vezes nós tomamos decisões no calor do momento. Mas eu não vou adiantar. Vamos ler aqui para poder não adiantar as coisas, né? Deixar falar, vai falando logo a lição, né? Temos que tomar cuidado com isso, né? Nós já lemos a leitura bíblica em classe, né? A turma toda. A introdução. Eu vou lendo rapidamente, os irmãos vão... Quem não tem a revista, por favor, prestar atenção, né? Se concentrar, para que juntos possamos sair daqui melhores, né? Deus estabeleceu princípios imutáveis, né? Princípios que não mudam, pelos quais governa todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Nesta lição veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esther, a obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa, né? Quem não leu ainda o livro, quem ainda não sabe ainda sobre a revista, presta atenção que eu vou explicando, tá bom? Tópico 1, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Vasti era rainha, tá, irmãos? Vasti significa também bela, bonita. Por isso que se diz que era um título, Vasti, a rainha Vasti, bela, bonita. Que o nome dela era Mestres. Mas vamos falar aqui Vasti, né? Rei Assuero também, após pesquisa, uma grande pesquisa que eu fiz, 90% do que a gente ouviu falar dos pastores, fala Assuero como um nome, mas é um título. Rei, como faraó no Egito. Mas não vamos entrar no mérito, que o nome dele era Xerxes. Xerxes. Vamos falar de rei Assuero, tá bom? O nome dele era Xerxes, o nome da sua rainha era Amestres, né? E aqui vamos chamar de rei Assuero e vamos chamar de Vasti. Assuero é como se fosse faraó. Vasti, linda, bonita. Que é uma das coisas que o rei procurava, né? Mulheres bonitas, formosas, né? Dessa forma aí. O rei Assuero. Filho de Dario, Assuero governou o Império Persa por 20 anos, reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Muita gente. Muitas línguas, né, envolvidas aí. Seu nome grego é Xerxes. No terceiro ano de seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e as suas riquezas. A recepção durou 180 dias. Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com seus generais e conselheiros da expedição militar que faria com a Grécia. Batalha que se transformou em um grande fracasso, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto.
voltou. Meus irmãos, para falar sobre isso aqui, ó, muitas e muitas lições aprendemos só com esse primeiro tópico aqui. Muitas lições, né? Olha aqui, o Assuero, né, que era neto de Ciro é que dominou lá Babilônia. Chegou lá, né, o povo judeu foi cativo na Babilônia, né? Ou Nabucodonosor. E Ciro chegou lá e dominou tudo e liberou os judeus para se quiserem voltar, mas eles não voltaram, conforme a lição que nós lemos na semana passada, né? O Xerxes, o rei Assuero, ele fez um banquete. Viram que o primeiro item aí, né? O banquete de Assuero. Ele fez um banquete de 180 dias. 6 meses de banquete. Já pensou? 6 meses de banquete? Por que ele fez 6 meses de banquete? Ele queria o quê? Mostrar riqueza, mostrar esplendor, mostrar que ele era o rei, era aquela nação poderosa, né? 6 meses de banquete, comendo e bebendo para todo mundo. Já pensaram? Imaginaram isso? Né? Imaginaram a providência de vinho, né? Comida, mas ele queria mostrar força. Ele queria mostrar que o mundo todo soubesse que ele fez aquele banquete. Mostrar poderio bélico. Nós vemos que quando uma nação faz um treinamento militar, né? A gente vê nos jornais isso aí. A outra nação vizinha faz o mesmo. Para mostrar seus tanques de guerra, né? Seus caças. A gente vê isso, é parecido com isso aqui. Não é verdade? Ele quis mostrar sua força. E mostrar que ele era o poderoso, ele era o império rico, né? E disse também que ele aproveitou para poder, a intenção dele também era que preparar um ambiente para fazer guerra, querer invadir a Grécia, a qual o pai dele tentou e não conseguiu. Mas ele também não vai conseguir, né? Como foi dito aqui que nós lemos. Entendeu? Então ele fez esse banquete de 180 dias, né? Regado de muito luxo, taças de ouro, né? Era um império muito rico na época. Tanto é que dominou a Babilônia, né? Governava 127 províncias. 127 províncias é muito território, muito território. Etiópia, Egito, tudo quanto é naquela época. Vamos lendo aí, que vai acontecer alguma coisa nesse banquete aqui, né? Eu quero dizer também que é um povo ímpio, né? Os persas é um povo ímpio. O povo de Deus são os judeus, os israelitas, não é isso? Isso aqui é um povo ímpio. Um banquete público, outro exclusivo. Passados os 180 dias, olha aqui, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã no pátio do jardim de seu palácio. Então ele chamou príncipes, governadores, servidores de todo o reino e fez um grande banquete, né? E aqui está chamando, terminou esses 180 dias e fez mais 7 dias. Estão vendo? Mais 7 dias de banquete. Havia muito luxo e ostentação. Além da bebida, à vontade, uma festa programada para durar 7 dias. Assuero tinha como mulher a rainha Vasti, que algumas estudiosos acreditam ser a mesma Mestres, citada por Heródoto em seu livro História. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio, né? Então, irmãos, ele queria o quê? Ostentar. É isso? Que os jovens falam hoje em dia, né? Que é ostentar. Né? Que é ostentar. Os jovens falam assim, né?
Que é ostentar. Ele queria fazer isso. Ele queria ostentar. Né? Ele tinha os propósitos de guerra dele, mas ele queria mostrar força. Na realidade, ele queria mostrar que ele tinha o exército mais poderoso. Ele queria dizer que ele tinha a nação mais poderosa. Ele queria dizer que ele tinha a mulher mais bonita. Olha só, né? Como é o homem, né? Como é o homem, como nós somos. Nós somos homens, né? Se nós deixarmos nos dominar, é assim que também nós pensamos, não é? Mas, vamos dizer assim, nem tudo nos convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Não é, irmãos? É isso? Nem tudo me convém. Convite à rainha. No 7º dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia. O coração do rei estava alegre do vinho. Foi quando ordenou que trouxessem a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. Aqui começou a estragar. Aqui começou a azedar o negócio, né? Aqui começou a azedar. Já pensou você estar na sua casa, recebendo seus convidados, né? No caso dos governadores, príncipes, servidores, aí manda chamar a tua mulher e ela diz que não vem. Um rei com 127 províncias. Aí perdeu a moral. Aí ele foi envergonhado. Aí ele foi insultado. Né? E isso enfureceu muito ele. Não é isso, irmãos? Exatamente. Como é que ele vai governar 127 territórios se não governa nem a casa dele? Como? Já pensou? Depois de 180 dias, passar essa vergonha? Meus irmãos, claro que nós não sabemos a razão correta, porque ela recusou. Mas isso não vem ao fato. Como foi dito aqui, Heródoto, nesse livro História Grega da Grécia, ele dizem, isso aqui é fora a Bíblia, tá, para você comentar, que ele pediu que ela viesse só com a coroa despida. Aí também já era demais, né? Dizem que ela queria mostrar ele como ela como um troféu por ser muito bonita. É outra coisa, é outra história. Mas não nos convém nesse fato dizer se ela estava certa. Talvez ela poderia até estar certa ali. Ele estava bêbado, né? Como foi dito aqui. Alegre pelo vinho, eufórico pelo vinho, né? Então, o vinho, a bebida, ela tira o nosso sentido, tira nossa razão. É uma vida sem Deus. A vida sem Deus, ela termina assim, numa festa sem alegria. É assim que fica. Isso é uma aplicação para a nossa vida. Uma vida, é uma festa sem alegria, porque a alegria está no Senhor. A alegria está no Senhor. Uma alegria com constância. Constância. Não uma alegria que você vai para uma festa. Acho que alguns daqui no passado poderiam ter ido. E fazer o que fazer numa festa. Depois de manhã estavam tristes, amargurados, doentes. Essa não é a alegria de Deus. A alegria de Deus se baseia numa alegria permanente. Outra coisa, em Apocalipse, nós teremos um grande banquete que Jesus está preparando para nós. Né? Um grande banquete, irmãos. Nós temos uma viva esperança. Não uma festa dessa que termina desse jeito. Né?
sem alegria, termina com raiva, com furor. Ele passou 180 dias, depois passou mais 7 dias, nesses 7 dias aí, depois de 180, deu essa confusão. Em vez dele ser sábio, né? Mas como é que ele vai ser sábio se ele estava bêbado, se estava tomando uma? Como? Difícil. Porque ele deveria, assim, falar em particular. Traga a minha rainha. Diga para ela vir aqui, não é? Agora eu vou chamar a minha rainha, a mulher mais bonita deste mundo, para todos ali que estavam, todos os convidados. Ele fez em público isso, em público, e foi envergonhado publicamente também. Vocês entendem o que faz a decisão? Muitas vezes nós aqui podemos tomar uma decisão que não é uma decisão razoável, que não é uma decisão com razão. Esse caso aí, ele estava até tudo bem, estava no vinho ali. Mas e nós? De repente nós enfurecemos por algum motivo, ficamos chateados por algum motivo. Então outra aplicação, nós não devemos tomar decisões. Eu digo eu também, claro. Né? Sempre eu me incluo nisso. Eu estou aprendendo junto com vocês aqui. Não devemos tomar decisões no calor do momento. O homem, o macho, muitas vezes costuma fazer isso. Porque ele tem essa vontade dentro de si de querer comandar, que foi dada para nós, né? Poder administrar nossa família. Muitas vezes precisamos de decisões enérgicas, decisões contundentes, não é isso? Mas devemos ser sábios na hora de tomar uma decisão. Conte até 5, conte até 10, antes de, no momento de raiva, tomar uma decisão. Falar algo que pode matar uma pessoa. Sabe? A língua mata. A língua mata. Então nós, como homens, devemos ter sabedoria na hora de tomar certas decisões. Né? Na hora de proferir certas palavras. Na hora de fazer certos comentários. Teve uma vez que eu pensei assim, ninguém escuta o que eu falo, há muitos anos atrás, ninguém escuta o que eu falo, né? Aí eu fui falar uma coisinha, pronto, todo mundo chamou a atenção de todo mundo, entendeu? Você pensa que não está sendo ouvido, mas você está. Então nós devemos tomar cuidado com o que nós falamos, né? Seja sábio. Por que ele não falou em particular ali, né? Por que ele não fez isso? Mas também, mesmo sendo uma festa ímpia, Deus estava trabalhando nos bastidores para que algo acontecesse, para que no futuro, na ameaça que tinha, Deus já estava com a receita ali, Deus já estava com a sua providência, irmãos. É por isso que eu digo que Deus governa o mundo. Os fatos que ocorrem são da permissão de Deus, irmãos. Nós devemos refletir sobre isso, né? E como eu falei domingo passado, devemos estar no plumo de Deus. No plumo, quer dizer, ter uma vida mais correta, né? Buscar intimidade com Deus, orando, buscando Ele na sua presença, para que nós teremos um advogado, para que nós tenhamos um advogado que é Jesus, nosso advogado, para que os nossos sonhos se realizem, se concretizem, né? Para que sejamos canais de bênção. É isso que dá para tirar dessa aplicação aqui, irmãos. Às vezes na hora, nem tudo a gente entende na hora.
E depois é que a gente vai cair na terra. Mas Deus permite que às vezes o erro aconteça para que depois você venha Aprender, né? Refletir. aprender e refletir. E até porque só se conserta depois que erra. Não se conserta nada antes de errar. Então Deus às vezes permite que o erro aconteça na minha vida, na sua, na nossa vida, para que nós venhamos seguir exemplo e nos corrigir para nós mesmos. Então, tudo é com permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Às vezes, na hora, a gente fica se questionando: por que aconteceu isso? Por que isso? Deus tem um propósito. Tem uma coisa. Na frente as coisas acontecem, o acerto vem e tudo se torna maravilhoso. Miqueias 7,14 fala assim: guarda a porta da verdade. Tem uma coisa muito importante disso aí, irmãos, hoje. É o que nós vivemos hoje. Mais do que nessa época aqui. Mais do que nessa época. Vocês veem a propagação, o efeito que tem hoje em dia, como se propaga as notícias, como se propaga, né, os fatos, né? Como se roda uma velocidade muito grande. E o que acontece? Se você falar algo, você vai ser taxado para o resto da sua vida pelo aquilo que você falou. Acredite? A prova é, irmão, Acredite nisso? muitas coisas que nós fizemos no passado, o que nós fizemos? Não fizemos, na verdade. Foi tudo para nós. É o que a Bíblia se refere. Aquele que vivia hoje não deve mais, não mais, prostitui não prostitui mais. Por quê? Porque nós tomamos conhecimento, tudo isso é errado, não é isso mais. Eu estou incluso nisso aí que eu falo. Vida, algo, imagina. Então o que veio? A misericórdia. Para comigo. Uhum. A gente viu, não sei se ontem alguém viu televisão, a morte de Silvio Santos. Eu fiquei muito tempo na frente da televisão ontem, na parte da manhã, porque eu estava um pouco cansado dele e eu parei ontem. Mas em momento algum, ouvi alguém falando mal de Cenoura Bravanel, Silvio Santos. Tudo que vinha para aquele homem era só elogios, bondade, caráter e essas coisas. Então, quer dizer, a passagem dele como ser humano é o que era para ficar, ficou. Igual tem muitos outros aí, que aí um exemplo eu vou dar, não é meu, mas que está no poder. Se falecer para muitos, vai ser uma retirada de boca que vai falar assim: ah, mas você poderia ter ido. Não é? Romanos 12,16. Romanos 12,16. Então, irmãos, né, devemos tomar cuidado para que o que nós falamos, senão vamos ser taxados pro resto da vida. Eu falo uma coisa aqui, daqui a 30 anos vão dizer: ah, aquele que ele falou isso, aquele que ele é assim, né? Devemos analisar hoje em dia que está pior do que antes. Está pior do que antes, né? A velocidade que vai hoje. Então, outra coisa aqui, que é o que eu falei. Tudo posso, né? Mas nem tudo me convém, não é verdade? Nossa carne, nossa vontade, se não fosse dirigida por Deus, seria diferente, né? Veja esse rei aí. Ele quis mostrar força, mostrar luxo, mostrar ostentação. Nós não devemos buscar isso, irmãos. Devemos buscar ser simples, né? Quem prega, né? Quem ministra, quem canta, buscar simplicidade. Simplicidade. Isso deve estar no nosso coração. Buscar coisas grandes vão fazer com que nós nos corrompamos. Corrompe a gente. Corrompe, né? Então,
Romanos 12:16 diz assim: Diz assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Não ache que você é o cara. Não pense assim. Não ambicione coisas grandes. Eu quero ser assim, né? Faça, porque o que tem que aparecer é Deus. É Jesus que tem que aparecer. Jesus que tem que aparecer. Então, façamos a nossa parte, né, da melhor forma possível. Cresça, mas o que tem que aparecer é Jesus, né? Sejamos humildes. Tem na palavra de Deus, irmão. Pessoas que delegam mais sábios do que, né? E era tanto. Onde ele diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Exatamente. Esse rei também é meio complicado, né? O Amã chegou lá com ele para pedir o extermínio do povo, né? E ele também deu. Depois se arrependeu disso. Só que não podia fazer mais nada. Eles tinham um código de ética, né? Deixa eu ver se eu notei aqui. Montar a cavalo, falar a verdade e ser um homem de guerra. Era isso mesmo, né? Porque a mãe pediu autorização a ele para exterminar o judeu, né? Pois é. E aí, mas aí ele para confirmar, ele selou com o anel dele. Pois é. Quando o rei faz aquele procedimento ali, vai voltar atrás. Aí foi uma confusão tremenda. Uma confusão tremenda. Você vai ver isso nas próximas lições aí, né? A confusão que deu. Mesma coisa, agora ele foi fazer uma coisa que não era para fazer e acabou. A mão agora, em vez de matar mais do que ele, foi para a força. Porque Deus ele age, né? Deus ele age nos bastidores. Os propósitos dele se cumprem. Não importa o que aconteça. Você vê assim, esse é o fim. De nada. Deus tem a forma de poder mudar a situação, né? Tem a forma de mudar a situação. A recusa da rainha. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Fontes extrabíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti, com versões que pintam como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. O uso de fontes não bíblicas é saudável quando servem para aclarar o sentido do texto escriturístico. Contudo, podem levar à prática de exegese, quando dão à escritura um sentido alheio ao que foi revelado. A narrativa bíblica é uma festa pública. A narrativa bíblica é uma festa pública acontecia e a rainha recusou atender o rei. O texto para por aí fica difícil. O texto para por aí. Fica difícil ostentar algum recato da rainha, principalmente se ela for como alguns imaginam. A mesma mestra citada por Heródoto, uma mulher sanguinária. Heródoto, ele era um escritor grego que falava da história, né? Ele contou essa história aí porque o povo grego estava envolvido nisso. Ele queria invadir a Grécia. A Grécia não era país ainda, era várias cidades gregas ali, né? E aí Heródoto conta isso, né? O motivo que ela não foi, né? Fala que ela não era gente boa, ela era muito bonita, mas não era gente boa. Ela era muito bonita, mas ela era sanguinária, mandava matar mesmo, né? Heródoto conta. Mas isso é extrabíblico, né? São fatos que são narrados como ele falou, como o autor da revista falou aqui, né? Uhum. Exatamente.
né? Os reis mandavam nos seus exércitos. A gente vê como é que é a diferença, né? A lógica de Deus, né? Como é que funciona. Os reis mandam soldados para a guerra, né? Para morrerem lá por ele, né? Muitas vezes por ele mesmo. E Jesus não. Jesus morreu por nós, irmãos. Jesus morreu por nós. Morreu pelos nossos pecados, né? Morreu por nós. Então a lógica é bem diferente. É bem diferente. A lógica é bem diferente. A lógica de Deus é diferente. Muitas vezes nós queremos confiar no nosso braço. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós confiemos em Deus. Esse é o principal ponto dessa revista, né? Essa revista. Aplicação da lei. Olha qual foi a punição dela. Na sentença, né? Assuero estava de fato sob influência do vinho quando ordenou a vinda de Vasti, mas sua decisão de depô-la do cargo se deu de forma intempestiva ou autoritária. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Em seguida, submeteu o caso ao exame dos sábios de seu reino, entendidos nas leis e no direito dos medos e persas. A pergunta do rei demonstrava prudência. O que, segundo a lei, se deveria fazer da rainha Vasti por não haver cumprido o seu mandado, né? Assuero estava em uma difícil situação, como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre sua própria casa. Olha só a diferença aqui. Ó. Ele, por efeito do vinho, mandou chamar a rainha, né? Querendo se mostrar ali na frente de todo mundo. Agora, depois do ocorrido, ele teve prudência. Ele mandou chamar os conselheiros. Olha aí, ó. Mandou chamar os conselheiros e perguntar, debaixo da lei, o que eu posso fazer contra ela? Tá vendo só? Né? Isso com certeza já tinha passado o tempo, né? Aí o efeito já tinha passado do álcool. E agora ele já estava mais na razão. Aí ele mandou chamar os conselheiros dele e disse, o que eu posso fazer contra ela? Já que foi humilhado publicamente. Né? E nós também, cuidar, né? Cuidar da nossa casa, né? Não é isso? Cuidar da nossa casa. Cuidar que fatos que, por exemplo, não nos agradem acontecem sem a gente saber. Nós nem sabemos, acontece algo que não nos agrada. Então devemos conversar mais, expor os nossos pensamentos, expor as nossas ideias, de forma a ter bom senso entre todos da família, entre todos da casa. Comigo já aconteceu isso, né? Uma coisa que eu não queria e de repente apareceu ali, né? Já ocorrido. O que adianta fazer? Não é isso? Então nós devemos expor isso, expor as nossas ideias mais claras, ter bom senso, para governar corretamente a nossa casa, né? Porque é nossa função isso aí. É nossa função. Não estou dizendo para sermos autoritários, não estou dizendo para sermos pisar na nossa esposa, não. A mulher, ela é ajudadora, ao lado, para ajudar todos nós, para nos ajudar, né? Para que juntos cresçamos. Não é isso? Dessa forma, irmãos. Não é isso, meu irmão? Se quiser alguém comentar alguma coisa mais, fiquem à vontade, né? Examinado o caso, Memucã, esse foi o conselheiro que deu a ideia da sentença. Memucã
um dos sábios aconselhou ao rei que depusesse Vasti. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos. Amém, irmãos? Vou pegar aqui a Bíblia. O livro da semana passada foi assim, né? O meio dá em Salmos, não é isso? Aí vai um pouquinho Jó. Antes de Jó é Esther. Não é isso? Deixa eu ver se eu localizo aqui. Esther capítulo 1 mostra assim. Olha o que Memucã falou. A rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um edito real que escreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei. E que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Essa foi a sentença. Aí abriu portas para quem? Esther. Né? Ainda vai haver um concurso, né? Vai haver uma seleção. Mas olha o fato que aconteceu, né? Tinha que acontecer isso para que Deus pudesse agir de qualquer forma. Não é isso, irmão? Né? Então, a sentença foi essa. E o rei se agradou do que Memucã falou. E fez dessa forma. Não é isso, irmão? Então... queria relatar o que aconteceu agora. Você estava falando da esposa. Eu queria relatar o acontecimento dos filhos. Sim. Minha esposa estava em Belém. E aí ela me fez uma pergunta e eu entendi. Eu fiz uma pergunta de forma assim, para que ela queria, mais ou menos, mas não foi dessa forma. E ela entendeu dessa forma. Por que eu estou falando isso? Porque o Zé comentou a respeito de homem com esposa. É que a maioria tem esposa. Aí ela entendeu de uma forma, falou, não precisa não. Só que como eu tive um casamento passado, dos piores que eu já vi na vida. Eu falei assim, minha esposa, o que você entendeu? Não precisa não. Eu falei, minha esposa, deixa eu falar com você, mesmo se eu tivesse tratado você mal, você poderia ter entendido, perguntado para mim. Por que eu estou falando assim? Porque muitas vezes, uma pequena palavra da esposa que a gente fala com a esposa, ou até para outra pessoa, ela é distorcida, entende de uma forma. Se você não tiver humildade, eu falo assim, humildade, porque eu tive com a minha esposa, pergunta para a minha esposa, o que você entendeu? Não foi dessa forma, não foi assim que eu falei. E mesmo se eu tivesse falado, não poderia me tratar assim. Resultou no quê? Resultou que ficou tudo bem. Eu não estou aqui falando mal da minha esposa. Mas deu uma ranhura, né? Vamos dizer assim. Acabou, né? Não é isso que eu estou falando da minha Já aconteceu comigo isso também. Já Mas se eu aconteceu. estivesse daqui, se eu estivesse daqui do outro lado, bruxo, tá bom, você não precisa. Teria sido diferente, teria tido até uma desavença. Então acabou tudo bem. Meus irmãos, aqui no nosso meio, né? Somos tantos, somos 15, 16 pessoas, né? Claro que tem alguns de nós que somos mais
mais bruto, outro mais tranquilo. Normal, faz parte, né? Mas a gente tem que tentar se moldar, né? Conforme Cristo nos ensinou. É fácil? Não é fácil. Essa situação aí com ele já aconteceu comigo até pior, eu acho, né? Mas assim, a gente vai se moldando, a gente vai agradando, tentando falar palavras melhores, não é isso? Falar palavras melhores. Porque muitas vezes a nossa palavra ela ofende muito, né? Ela deixa a pessoa triste, amargurada. Então, devemos zelar pela felicidade, né, conjugal, felicidade familiar, né, na família. É isso, irmãos? Moldar, porque tem alguns de nós aqui que pode ser, né, bruto demais, né, e faz parte, né, mas que tenhamos... Vai amansando, né? O Jesus e o Espírito Santo. Ele falou assim, calma, eu sou convicto que vai lá estudar, eu sou fica do jeito que eu quero lá. É assim, aí ele veio falar, eu sou outro lá em casa. Meus irmãos, isso, olha aí, além do mais aqui, nesse decreto ele diz que em toda casa a mulher deveria respeitar o homem, né? No mesmo decreto, né? Precisa de decreto para isso? Para nós cristãos? Não precisa, irmão. Não precisa de decreto para isso. Aquele povo precisou, mas nós não precisamos, porque Jesus, já temos, o nosso exemplo é Jesus, né? O que melhor do que o exemplo, né, que nós temos, que é Jesus? Não precisamos de decreto, mas eu estou só citando esse fato aí, tá bom? No caso que o decreto ele obriga a mulher a ser submissa. Não precisa obrigar, nós já sabemos que a mulher ela deve ser submissa, mas isso não tem nada a ver com dizer que ela é inferior, não é? Não é inferior. No caso aí, somos iguais perante Deus. Iguais perante Deus. Alguma pergunta sobre isso aí, irmão? Sobre que ela foi deposta, a rainha, né? Então devemos cuidar, né, irmãos? Cuidar da nossa vida, cuidar da nossa casa. Mas, assim, cuidar que eu digo assim, ter a confiança em Deus, porque em vão trabalho, né? Em vão trabalho se Deus não edifica, não é verdade? Não é? O que adianta o sentinela guardar a cidade se Deus não está guardando? Em vão guarda os sentinelas. Não é verdade? Né? Salmo 127, me parece. Salmo 127. Em vão guarda os sentinelas se o Senhor não edificar a cidade. A mesma coisa é a casa. Vamos lá que temos... Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. 4 anos depois. Olha aí ele foi, né? Fez aquele banquete tudo. E aí foi para a guerra, perdeu a guerra. 4 anos depois, demorou essa guerra, né? Ele chegou em casa, foi humilhado, né? Ele fez aquele decreto, tudo bem. Perdeu a guerra e sem esposa agora. Chegou em casa desse jeito. Então aí, há certo consenso, os estudiosos, de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. A destruição quase total das forças navais persas na Batalha de Salamina forçou seu retorno para Suzã. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito
e do que ele havia decretado. Assim, no ano 479, aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide escolher a nova rainha. Universo da escolha. Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre moças de todas as províncias do reino. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã. Mardoqueu morava próximo ao palácio e com ele a prima Esther, criada como filha. Levada à casa do rei, Esther ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, de quem logo conquistou simpatia. Havia uma graça especial em Esther, além de se apressar em dar-lhe os seus enfeites e alimentos e sete moças para lhe assistirem. Hegai a fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava também com Esther. Olha aí, irmãos. Então abriu uma vaga de rainha, vamos dizer assim, né? O que acontece nesses casos, geralmente, é que eles pegam filhos de outros reinos, né? Filhas de outros reis, não é? A gente vê? Filhos de parentela, família real. Eles pegam moças de família real que sejam bonitas. Mas olha como é a providência divina, irmãos. Olha essa providência, prestem atenção. Prestem atenção. Olha a providência divina agindo aí. Dessa vez foi diferente. Dessa vez ele queria que fosse escolhida meninas do reino. Olha só como mudou, né? Deus é Deus, meu irmão, agindo aí. A gente tem que perceber quando Deus age nos detalhes. Não é? Deus age nos detalhes. A obediência de Esther. Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual era o seu povo e sua parentela. Qual a razão dessa ordem? Não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo de escolha da nova rainha. Mesmo sem entender o motivo de proibição, Esther obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Ela não exigia explicação para obedecer. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Esther, passando diariamente diante do pátio da casa das mulheres para saber como ela estava. Havia respeito e cuidado mútuo entre eles. Cumpridos os 12 meses de preparação, chegou a vez de Esther ser levada à presença do Assuero. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em seu lugar, em lugar de Vasti. Irmãos, aqui é um item importante da lição nós sabermos. Olha aí. Esther, nós sabemos, a Bíblia fala que ela é obediente. Ela foi obediente, uma menina obediente, uma menina respeitosa, uma menina humilde, uma menina órfã, criada pelo primo, o primo dela que criou ela como pai, né? Mardoqueu. Vocês estão entendendo? Todo mundo está entendendo? E ela foi exaltada por isso. O texto áureo fala isso, né? O texto áureo está falando sobre isso. Uma menina humilde, uma menina de bom coração, não é, Augusto? Uma menina respeitosa. E ela foi honrada porque ela tinha uma grande missão pela frente, né? Devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, porque Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. A gente vê a mão de Deus ali que abateu a rainha Vasti e exaltou Esther.
Esse é o resumo da história, irmãos. Por uma razão. Ela demonstrava ser uma pessoa cristã, não é? Tinha as características de ser uma cristã. Humilde, obediente, respeitosa. Nós devemos ser obedientes? Devemos ser obedientes. Devemos obedecer. Né? Devemos procurar a soberba, querer ser o melhor, querer tudo para nós. Não, irmãos. Nós não devemos fazer isso. Devemos buscar, né, humildade. Sermos humildes. Essa é a nossa lição de hoje aqui para todos nós. Para mim, para você. Nós devemos aprender sobre isso. Entenderam, irmãos? Né? Alguma pergunta sobre Esther? Sobre o que ela... né? Então, irmãos... Eu anotei aqui também que aquilo que nós falamos, né, sobre o obreiro, até para escolher o obreiro tem que cuidar bem da sua casa, né? Escolher o obreiro, administrar bem a sua casa. Mas eu não diria que não é só obreiro, né? Cada crente é um exemplo para outros que estão lá fora. Cada crente, cada um de nós é um exemplo para outros que não é. Precisa ser obreiro para poder administrar bem a casa. Todos nós, administrar bem a nossa casa. Amém? Então a gente vê ser exaltada, Esther sendo exaltada devido às características dela, né? Exatamente. Amém, irmãos? Alguma pergunta? Vamos ficar em pé, vamos orar?